Olá pessoal, estamos aqui para a resolução de mais uma questão da prova objetiva do Cefet. Estamos resolvendo aqui a questão de número 26 da parte de física dessa prova. Eu fiz essa prova que tem um texto motivacional, né, que é o mesmo para as questões 24, 25, 26 e 27. Só que na questão anterior, na questão 25, eu fiz uma enquete aqui perguntando se vocês achavam que era melhor ler ou não o texto, e a maioria, quer dizer, a maioria esmagadora, todos 100% falaram que não precisava ler o texto motivacional. Por isso, vou pular direto para a leitura do enunciado da questão de número 26. Vamos lá. Em 1672, Isaac Newton publicou um trabalho onde apresentava as ideias sobre as cores dos corpos. Passados aproximadamente 3 séculos e meio, hoje as ideias propostas por ele ainda são aceitas. Imagina um objeto de cor vermelha quando iluminado pela luz do sol. Se esse mesmo objeto é colocado em um ambiente iluminado exclusivamente por luz monocromática verde, podemos afirmar que um observador perceberá este objeto como sendo, e aí temos as alternativas, né? Essa aqui é uma questão de uma ótica em relação à teoria das cores, né? Beleza, então vamos ao desenvolvimento aqui da resolução da questão, mas antes eu gostaria que você tentasse resolver e colocasse a sua resposta aqui na enquete que eu vou deixar para nós vermos como é que está o nível de conhecimento de vocês aí nessa matéria. Beleza. Agora vamos destacar algumas informações relevantes do enunciado. Primeiramente, aqui o nome do Isaac Newton, né, que ele é famoso pelas leis da física, né, que ele escreveu aí. Só que hoje nós vamos falar sobre o que ele escreveu sobre as cores, né? Ele é mais famoso em relação às leis da física da mecânica, né? Então, beleza. E, enfim, o que ele fez, o que Isaac Newton falou sobre as cores? Já vou colocar aqui antes de continuar lendo a questão. Ele fez um experimento em que ele botou ele num quarto escuro. No quarto aqui ele fez um buraquinho para poder a luz do sol entrar. Aí essa luz estava projetando para um lugar, ele botou aqui um prisma. E aí ele observou o que aconteceu. O prisma fez com que essa luz do sol, que é chamada de luz branca, fosse dividida em vários feixes de luzes, cada um com sua cor. Destacando aqui, né, o que aconteceria, o que teria acontecido aqui com esse feixe foi algo assim. Chegou a luz branca do sol e aí a refração aqui no prisma fez com que abrissem várias cores, né? O que normalmente a gente vê no arco-íris. Só que essa figura aqui é a mais famosa, né? Até apareceu aí numa propaganda de um queijo, homenageando a capa de um disco de uma banda de rock antiga. Mas o experimento lá do Isaac foi um pouco além disso. Depois que ele fez esse experimento de abrir, aqui é a reprodução, né? Aqui tipo tem uma parede aqui com um buraquinho passando só a luz do sol, passando pelo primeiro prisma. Aí depois que ele dividiu, né, em várias cores, né, conforme foi visto na figura anterior, aí depois ele botou uma outra paredinha aqui para passar só um feixe de luz. Aqui no desenho está a luz violeta, né? Aí passando, aí ele projetou a luz violeta em outro prisma. E aí ele viu que não dividiu mais, ou seja, porque aqui só tinha a luz violeta mesmo. A luz branca, na verdade, ela é composta por várias luzes que podem ser decompostas em vários feixes de cores diferentes. Mas depois que você separa, né, uma luz que não é a branca, ela continua sendo a mesma luz, a mesma cor, né? Ou seja, aquela cor, aquele feixe com só aquele tipo de luz, aquela cor de luz. Então foi esse o experimento aí de Isaac Newton. E aí a questão continua falando assim: imagina que um objeto de cor vermelha, né? Ele é sobre a luz do sol, ou seja, na iluminação natural, né, que é a luz branca, né, com todos os feixes, né, essa situação aqui, aí ele recebe a luz do sol. O que acontece? O objeto ele é visto pelo cérebro, ele é interpretado pelo cérebro como vermelho. Por quê? Porque ele pega todas essas cores aqui e dessas todas as cores, né, vermelho, amarelo, verde, azul, ele reflete apenas a luz vermelha. Todas as outras ele não reflete, ele reflete a luz vermelha. Ou seja, a luz aqui tem essas características, essa luz aqui não do sol, né? Tem todas as características de cores, mas ele só pega, digamos assim, só intercepta a luz vermelha e reflete para que o olho humano interprete como vermelho. Então, existem as cores da luz e as cores que o objeto reflete, né? Beleza, que no caso aqui é vermelho.
E aí na experiência aqui da questão ele fala assim, supondo que a gente coloque esse objeto, né, num ambiente que seja iluminado exclusivamente, né, ou seja, apenas pela luz monocromática, ou seja, de uma cor só, né, verde. Ou seja, a gente trocaria essa fonte aqui, né, que seria a luz solar ou a luz branca, por uma fonte mais específica, né, uma fonte de luz verde. E aí só lançaria um feixe de luz verde no objeto. O que aconteceria, né? A pergunta fala assim, como nós veríamos esse objeto? Seria vermelho, né? Essa é a questão dessa pergunta aqui. Então, beleza. Vamos analisar aqui as alternativas. A primeira alternativa pergunta se seria verde, né? Quando o objeto estava sendo iluminado pela luz do sol, ele não refletia verde, né? Ele refletia apenas o vermelho, não refletia verde. Então não tem como ser o verde porque antes, né? Quer dizer, na verdade, em qualquer situação, esse objeto aqui não reflete a luz verde. Então não tem como ser a luz verde mesmo que ele seja iluminado exclusivamente pela luz verde. Então não é essa a alternativa. Aí depois pergunta, seria a luz vermelha? Também não, porque o que acontece? Na verdade, o objeto ele reflete uma luz que ele recebe. Só que ele não recebe um feixe vermelho, então ele não tem como refletir um feixe vermelho, apesar de a característica do objeto ser de refletir o feixe vermelho. Então, como ele não recebe a luz vermelha, não tem como ele refletir uma luz vermelha. Então, também não é a luz vermelha. E a alternativa C fala se seria preto, né? O que aconteceria aqui, na verdade, né, o copo aqui, o objeto aqui, ele recebendo a luz verde, ele não consegue refletir nada. E é o que acontece quando nós estamos num quarto escuro e apagamos a luz, né? O que nós vemos, que é a reflexão de nada, né, de nenhuma luz, a gente vê um objeto preto, né? Então, na verdade, ele não vai refletir preto, ele não vai refletir nada, né? Mas o cérebro vai ver como se fosse preto. Então, é essa a resposta aí. A luz preta não. O objeto vai ser visto como preto, né? Porque o objeto só reflete a luz vermelha e ele está recebendo a luz verde, então não tem como refletir a luz vermelha. Essa aí é a resposta. Com relação à última alternativa, né? Um tom entre verde e vermelho, na verdade, isso só poderia acontecer ao inverso, né? Se o objeto tivesse um tom entre verde e vermelho, né, uma mistura, originalmente, né, quando ele fosse iluminado pela luz do sol, aí quando ele tivesse iluminado só pelo verde, ele ia refletir apenas o verde, né, seria a situação contrária. Mas se você iluminando ele com uma luz monocromática dessa cor, ou ele vai refletir verde ou ele não vai refletir nada, então nós vamos ver ele como preto. Então as alternativas aqui são, primeiro, preto, né, se o objeto não reflete nada, ou seja, se ele é de outra cor, uma cor diferente da luz que está sendo iluminada, ou ele poderia refletir verde se ele fosse verde, só que ele é vermelho, então não tem como ele refletir verde. Então a resposta aí, confirmando, a resposta letra B, ele vai ser preto, né, porque o objeto só reflete a luz vermelha e ele não foi iluminado por luz vermelha, e sim por verde. Beleza, pessoal? Então, se você gostou aí desse vídeo, dá um curtir aí, né? A pedido aí de vocês aí, tô fazendo essa questão um pouco mais rápido, sem muitas informações. Beleza, pessoal? E para concluir aqui, eu queria indicar aqui o Google Classroom, que eu tô colocando lá algumas questões para vocês treinarem nessa sala virtual que é a TW7 SEG2, beleza? Você vai lá e coloca essa sala. No vídeo anterior eu expliquei como fazer isso. E para finalizar agora o versículo do dia, que está em Gênesis capítulo 9, versículo 16, né? Fala sobre o arco-íris, né? Que tem a ver com essa questão aqui, porque a gente falou do prisma de cores, né? Então beleza, fala assim: And the bow shall be in the cloud, and I will look upon it, that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. Que traduzindo seria: E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todas as almas viventes de toda a carne que está sobre a terra.
Aqui eu gostaria de destacar essas palavras aqui, Everlasting Covenant. Aqui, essas duas aí basicamente são as palavras que eu não sabia e, né, nós vemos aqui na tradução, seria aliança eterna. Lembrando que o substantivo e o adjetivo são em ordens contrárias, né? Que aqui o substantivo é a aliança, né? Aliança a palavra principal e o eterna é a característica, né? Em inglês inverte e poderia ser pacto também, né? Covenant. Beleza? E também esse flesh aqui é carne, né? Não é flesh de flesh, é flesh de carne. Beleza, pessoal, é isso aí. Até a próxima.